Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos agora continuar o nosso curso de Metodologia da Pesquisa Educacional e vamos estar trabalhando especificamente a introdução ou os conceitos bem básicos, né, sobre a descrição estatística, tá? Nesse caso, você já precisará ter assistido a aula sobre noções gerais de pesquisa quantitativa, né, que vai falar sobre variáveis, algumas coisas assim. Hoje nós vamos dar uma pequena revisada e vamos estar falando sobre alguns conceitos de estatística descritiva, tá? Então vamos lá. Inicialmente, só para relembrar, toda pesquisa ela vai ter um tema. Nós estamos falando da estrutura linear, como nós falamos na semana passada e atrasada, né? Você vai fazer uma revisão da literatura e você vai construir uma justificativa teórica. Por que aquele tema é importante teoricamente, né? Você vai trabalhar uma formulação de um problema, quer dizer que alguma coisa é previsto de acordo com a teoria, mas precisamos fazer uma busca, uma construção de dados. Você vai fazer uma determinação dos seus objetivos e de uma hipótese, vai construir a sua metodologia, vai fazer a coleta desses dados, vai fazer uma tabulação básica, que seria uma organização desses dados, vai fazer a análise desses dados por meio de uma estratégia estatística e vai discutir esses resultados com outros trabalhos, né, ou com outras bases de dados. Vai fazer uma conclusão e analisando o seu próprio trabalho. Se faz uma redação, que seria o seu relatório, né, e vai apresentar de alguma forma científica, seja em eventos, seja em periódicos científicos. Comentamos aqui sobre os critérios de validação da pesquisa. Quando você vai, justamente, optou, já sabe quais são as variáveis independentes e quais são as variáveis dependentes, que dependem da variável independente, né? E nós falamos que nós, para medirmos isso, né, porque variável é aquilo que mede, que varia, você vai ter a fidedignidade, ele mede realmente o que diz que vai medir, existe uma coerência lógica, é possível perceber a medição em uma proporção, você vai ver a questão da consistência, se aquilo realmente está informando o que de fato você pensa que está, a objetividade, a originalidade. E os externos, que você vai comparar com outros trabalhos, né? Ele tem uma comparabilidade desse teu tipo de dado, né? Ele é possível de ser divulgado, tem problemas de ética, por exemplo, ou de formulação, crítica, verificação e reconhecimento da comunidade científica. Nós falamos também, nas últimas semanas, sobre as características da pesquisa quantitativa, e nós mostramos aqui os 3 desenhos básicos, que nós chamamos de desenho de pesquisa pré-experimental, que tem pouco controle, nenhum valor científico, ou pouquíssimo valor científico, porque não tem controle. Os experimentais, com grande controle e um grande valor científico. E os quase experimentais, que seriam similares aos experimentais, mas ele não tem a seleção aleatória dos dados, né? Então, ele tem um valor inferior ao experimental, mas tem um certo controle, então ele tem um certo valor maior do que o pré-experimental. E aqui nós vamos ver aqui que, olha só, o pré-experimental, você tem uma observação, um tratamento da sua hipótese e uma observação após esse tratamento. Você não vai enxergar aqui a questão da seleção aleatória, infelizmente, né? E aí ele vai correr sobre esses problemas de validade interna, né? E vai também correr nesses problemas de validade externas, que nós já tratamos em uma outra aula. E a gente só está revisando. Modelo experimental, chamado também de D4, você vai ver que tem 2 grupos, o grupo experimental, que está com tratamento X, e o grupo controle de comparação, que ele não vai fazer o tratamento experimental, mas algo equivalente para ser comparado, né? Aqui a gente brincando, falando sobre vacina, que o primeiro grupo você faz a vacina e o outro grupo você faz o placebo, por exemplo, o controle. Nenhum deles vai saber quem é vacinado e quem não é, só quem está controlando a pesquisa. Ele tem alto valor porque
foram escolhidos os elementos da pesquisa de forma aleatória, né? Na amostragem, que a gente vai lembrar mais à frente. Então, a validade interna é assegurada, mas a validade externa ainda corre por alguns períodos. E nós temos aqui o quase experimental, que vai ser um delineamento de grupo experimental e grupo controle, semelhante experimental, mas ele não tem a seleção das pessoas ou da coleta de pesquisa não é aleatório, né? Já são de grupos pré-formados. Então, apesar de utilizar o modelo D4, né, 4 observações, né, um grupo experimental antes e depois do tratamento e um grupo controle antes e depois da atividade equivalente, você vai observar e vai poder comparar esses dados. Vamos aqui pensar na nossa revisãozinha. Primeiramente, nós temos a unidade experimental ou a unidade de observação. É a menor unidade que deve ser fornecer informações. Por exemplo, quando você está fazendo uma pesquisa com uma estratégia didática, você tem ali o grupo experimental, que vai fazer uma abordagem que você vai estar justamente verificando uma hipótese, e um grupo controle, né? Os alunos que estão ali escolhidos foram aleatoriamente escolhidos, né? Conforme os dois grupos, experimental e controle. Então, cada um desses alunos, vamos assim dizer, você vai coletar informações, né? Então, aqui estão chamando justamente isso de unidade experimental ou unidade de observação. Nós vamos ter aqui a população, que é o conjunto de todos os elementos que apresentam pelo menos uma característica comum que pode ser observada. Por exemplo, a população de estudantes de ensino superior, população de estudantes de ensino médio, população de visitantes do Bosque da Ciência, que é um espaço de educação não formal. Tem uma característica ali que você separa do resto da massa humana, vamos dizer assim, né? Por exemplo, ele é estudante de um nível de série, ele é um visitante de um determinado ambiente. Então, nós chamamos justamente a formação de um grande grupo de população quando você estabelece pelo menos um critério. E é assim que a gente vê para a montagem da amostragem, que a gente já vai falar. A amostra, né, é qualquer parte retirada de uma população, ou seja, é qualquer subconjunto de uma população. Vamos imaginar os alunos de ensino superior, temos os alunos de ciência. De todos os alunos do ensino superior, eu tenho os alunos de Manaus, do curso de pedagogia. Então, eu estou tirando uma porção menor. E aí você, dependendo dos seus critérios, isso vai reduzindo e você vai ter uma parte menor de uma população maior, né? Os dados são informações numéricas ou não, né? Pode ser somente qualitativas, obtidas por uma unidade experimental ou de observação. E variável, que nós comentamos em outras aulas, é alguma característica que pode ser observada, contada ou medida, né? Em uma população ou em uma amostra. Eu só queria dizer assim, quando você conta uma população, você faz um censo. Quando você usa uma amostra dos dados, né? Aí sim você faz uma pesquisa baseada em amostra. Então, eu vou coletar de toda a população. Então, você não coleta, você vai fazer um censo. Por quê? Porque você vai empregar a população inteira. As variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas. Isso é da natureza do dado, né? Então, primeiramente, as variáveis quantitativas são aquelas cujo valor são numéricos, como, por exemplo, a estatura de uma pessoa, o número de sementes, quantidade de alunos, e essa quantidade varia, né? Nós temos, no caso aqui, as variáveis quantitativas discretas, são aquelas que os dados apresentados têm um valor definido, em geral, e em número inteiro, né? Ele não pode ser fracionado. Por exemplo, número de filhos, número de patas, número de alunos aprovados. Não existe aluno meio aprovado, aluno meio reprovado. Ou ele está aprovado ou está reprovado. Gravidez, não existe meio grávida, né? Ou está grávida ou não está grávida, né? Então, são números
a gente chama discretos. Por quê? Porque eles são inteiros. E nós temos também as variáveis quantitativas contínuas, são aqueles dados que os números, eles têm intervalos possíveis de fracionamento, né? Eles podem ser quebradinhos, vamos assim dizer. O peso de uma pessoa, né? 54,3 quilogramas. Altura, 1,72 metros. Então, é possível ser quebrado. Então, sempre tenho isso. Eu tenho uma variável quantitativa, que varia para mais ou para menos, e que ela pode ser discreta, quer dizer, número inteiro, ou contínua, número fracionado, com vírgula, vamos assim dizer. E nós temos aqui as variáveis qualitativas, que são aquelas que fornecem informações de natureza não numérica, ou seja, fornecem qualidades às variáveis. São, por exemplo, a cor da pele de uma pessoa, raça, sexo e outras qualidades, né? As variáveis qualitativas, elas podem ser nominais e ordinais. Professor, não é uma pesquisa quantitativa? O que está acontecendo aí? Sim, exatamente. Nós temos variáveis que nós construímos uma quantificação, só que a natureza do dado é uma natureza qualitativa. Isso mesmo, tá? Então, qualidades podem ser numeradas. E aqui vamos colocar uma variável qualitativa nominal, por exemplo, aqui a gente coloca, né? São situações que não oferecem ordem, né? Somente categorias. Sexo, macho e fêmea, né? Vamos dizer assim, fase da vida. Bebê, criança, adolescente, jovem, vida adulta e velhice. Aparentemente tem uma certa ordem aí, né? Mas nós podemos pensar isso somente como categorias prontas, né? Você poderia pensar sobre grupos que são de ideologia de direita, de esquerda, de centro. A professora parece ter uma ordem. Pode ser, mas eu poderia falar somente ideologia conservadora, ideologia progressista. Ela necessariamente não é uma ordem, né? Então, a gente chamaria de qualitativa ordinal. Perdão, nominal. Então, eu dou o nome às categorias que eu estou trabalhando, né? A profissão, trabalha na educação, no comércio, na indústria, ou na educação não formal, terceiro setor. Então, não tem necessariamente uma sequência. E temos as variáveis qualitativas ordinais, né? Então, ele é necessário, na verdade, uma ordem, né? Em diferentes categorias, aparentemente aumentando uma ordem crescente ou decrescente, né? A mais famosa delas, por exemplo, é a escala Likert, que nós usamos muito aí na universidade, né? Você coloca uma pergunta e coloca lá, né? Você acha ruim, regular, sem opinião ou neutro, bom ou ótimo? Aí, claramente, você vê uma sequência, uma ordem do ruim para o ótimo, né? Então, nesse caso aí, é do 0 ao 4. 0, 1, 2, 3 e 4, né? Que seria o ruim, o regular, o neutro, o bom e o ótimo. E põe diretamente números mesmo, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Só que isso daí, a pessoa não é valor em si. Ele somente está representando uma ordem, né? Ele está ilustrando uma ordem. Mas ele é possível de ser contado à frequência. Então, nós temos os nominais, que não oferecem ordem, macho e fêmea, por exemplo, né? E nós temos aqui os ordinais, que é, por exemplo, do ruim ao ótimo. Técnica de amostragem. Eu tenho a população e eu tiro uma parte dessa população para estudar, que é a amostra, né? As técnicas de amostragem, como é que eu faço isso, né? São procedimentos adotados para escolher os elementos que compõem a amostra. Nós temos uma amostragem casual simples, ela é composta por elementos retirados ao acaso da população,
e todos os elementos têm a mesma chance de ser escolhidos para compor a amostra. Utiliza-se o exemplo da técnica do sorteio. Vamos sortear um determinado aluno da classe. Então, todos estão lá dentro da sacolinha, os nomes, né? E aí eu tiro um. Poderia ser qualquer outro, né? Então, é uma amostra casual simples. A amostra sistemática seria: os elementos são retirados por um sistema que quer dizer assim, um conjunto de regras, né? Por exemplo, selecionar alunos de escola pública no ensino médio. Então, não é qualquer pessoa da população geral. Você tem ali um grupo específico e que você vai dali retirar essa amostra. Então, eu tenho esse público selecionado. Aluno de escola pública, não é qualquer escola, e tem que ser do ensino médio. A amostra estratificada, que ela é composta por elementos originais de todos os estratos da população. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa em uma cidade, ou um bairro, uma zona, que tenha 10% das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos. Então, é estratificado, né? E a amostra de conveniência, ela é formada por uma amostra que o pesquisador reuniu por um que dispunha, né, naquele momento. Por exemplo, a oportunidade de interagir com uma comunidade em uma viagem que não era aguardada, não era esperada. Então, você coleta aqueles dados e por conveniência que você teve. Muitas das vezes não é planejado. Eu vou ter aquele dado ali, vou controlar. Não. Então, a gente chama isso de amostra por conveniência. A nossa organização dos dados, né? Como eu coloquei, os dados são definidos como uma informação numérica, discreta ou contínua, ou qualitativa, né? Aí se lembra, nominal ou ordinal, né? Obtida por uma unidade ou de experimento, né? Aí você se lembra, pré-experimental, experimental, pós-experimental, ou por observação, é um sistema fechado que você pode observar. Então, os dados eles são isolados, obtidos somente e analisados por uma característica ou um atributo. Você, vamos dizer, você vai ver a altura de todo mundo. Então, é um dado isolado. Não diz quem é menino, quem é menina, não diz a idade, não diz nada, só põe a altura. Né? Então, é um dado isolado. Ou um conjunto de dados, que são todas as variáveis, características ou atributos de precisão que podem ser organizados. Por exemplo, você já pega altura, peso, sexo, informações socioeconômicas, aí você já tem um conjunto de dados. Inclusive, pode ser comparados uns com os outros. E como organiza esses dados, né? Primeiro, ter um contato ou estimado com um número médio dessa organização experimental ou de observação, né? A gente tem que ter um número médio. Qual é a característica média da altura, do peso, da idade? Onde é que a gente tem percebido que tem uma concentração, né? 2. Consegue guardar os registros ou lembrar desses números? É importantíssimo, né? Então, ter o registro disso. A fim sem outra unidade de observação, precisa reconhecer ou continuar a verificar com outras unidades. Por quê, gente? Assim, é muito comum a gente trabalhar com um banco de dados já feitos. Mas quando você está trabalhando com determinados problemas, especialmente em escola, você vai construir esses dados. E aonde é que você guarda esses dados? Você tem que armazená-los, seja em computador, seja em anotação de caderno, seja em ficha física ou ficha digital, né? E com esses dados você forma um banco de dados, com um número maior de dados a serem coletados para posterior análise. Você pode analisar naquela hora, você pode analisar depois, né? Esse é um conjunto de registros com uma estrutura regular que permite a reorganização e a inserção de registro de forma sistemática para finalizar ou gerar informações, né? Eu me recordo que a gente fazia uns trabalhos com 3 turmas, 3 anos seguidos, e eu organizei os dados dessas turmas, né, na universidade, falando sobre informática e ensino híbrido, né?
e aí a quantidade de trabalhos, o que eles faziam com as mesmas variáveis, né? E foi muito bacana que depois deu até para publicar, né? Não todos os dados, mas uma parte desses dados deu para publicar numa revista. E aí foi organizando, primeiro ano, segundo ano daquela disciplina, terceiro ano daquela disciplina, foi tudo sendo guardado, depois a gente organizou e fez algumas considerações sobre o que os números poderiam significar, baseado em uma teoria. Aqui é um exemplo de banco de dados, aqui é a quantidade de coleta, coleta 1, coleta 2, 3, 4 e 5, né? Eu chamei de sujeito A, B, C, D, E, a idade, o sexo, masculino e feminino, estado civil, casado, solteiro, divorciado, IES, que seria Instituto de Ensino Superior Público, Privado, curso Biologia, Ciências Naturais e Educação Física, né? Pergunta 1, tem a opção 0 e 1, poderia ser assim, né? Qualquer pergunta que admitisse sim ou não. Eu substituo por número, porque seria uma categoria qualitativa nominal. E aqui, olha, 1, 5, 2, 2, 1. Isso daqui seria o quê? Uma variável qualitativa ordinal. O número aqui, 18, 20, 17, isso daqui seria uma categoria quantitativa, né? Isso daqui ele colocou de maneira discreta, mas é possível botar a ideia de 18,5, né? Então, ele poderia não ser discreto. E aqui o sexo, ele também é uma categoria qualitativa, no caso, nominal. Estado civil também, categoria qualitativa nominal. Instituição pública privada, qualitativa, nominal, qualitativa, nominal. Somente aqui que tem essa ordinal. Para a gente encerrar essa nossa primeira parte, lembrar, informação, ele é um conjunto obtido através da interpretação do significado do dado. O planejamento dessa coleta, ele é fundamental para a construção, né? Observe, identificar o problema de pesquisa, formular sua hipótese, identificar e classificar as variáveis adequadas para o seu trabalho, traçar uma estratégia de ação que permita coletar, organizar e processar esses dados e observar quantas pessoas podem ajudar nessa coleta de dados, o material da coleta disponível, treinamento para você poder fazer essa coleta, o armazenamento dos dados e das amostras, e se ela é representativa daquela população ou não, e o procedimento de coleta em si, como é que você fará. Lembre só aqui, ó, na coleta, a informação. Isso daqui, quando eu falo, não é mais dado, é informação. Sujeito, A, B, C ou D, porque eu estou dando sentido, significado. Idade. Se isso daqui só fosse 18, 20, 17, não tivesse nada aqui, isso seria nada para você. Se isso daqui fosse 0 e 1 e eu não falasse que é uma pergunta que admite sim ou não, não teria significado para você. Como eu falei isso, agora esses dados têm sentido. Curso, Biologia, Ciências Naturais e Educação Física. Instituição de ensino superior, público-privado. Comecei a falar, isso daqui para você é informação. Mas para ele ser informação, ele é um dado. Só passa a ser informação quando ele tem sentido. E isso vai depender de como você vai coletar. Tá bom? É isso aí, pessoal. Aguardamos para a parte 2.